pessoal, bem-vindo ao meu canal. Primeiramente, vou pedir para vocês não esquecerem de curtir, de compartilhar, de se inscrever, de enviar para quem vocês acham que pode curtir. Hoje eu gostaria de falar, na verdade eu quero juntar dois assuntos que me foi pedido num vídeo só, porque eu acho que eles se encontram bastante, esses dois assuntos. Um deles é as diferenças que as chamas gêmeas encontram, né, entre elas. E a outra é a magia que acontece durante o percurso, né? Então, realmente, as pessoas me perguntam, tem uma questão de idade, né? Tem uma questão de... Essa questão da idade, sobretudo, as pessoas ficam muito nisso, né? Até porque, mais uma vez, eu acho que isso veio do Fabien Marchand, que também, quando ele analisou aqueles casais, aqueles 183 casais de chama gêmea, ele percebeu que tinha uma repetição na diferença de idade. Sim, pode acontecer. Porém, gente, cada história é uma história. Então, eu acho que certas coisas no percurso a gente pode saber, né, que o casal tem que passar por aquilo de alguma maneira. Mas depois, quando a gente começa a entrar muito em detalhes, a gente, com certeza, tem pessoas daí que são chama gêmeas e vão falar não, então eu não tenho 3 anos de diferença com meu gêmeo, então eu não sou chama gêmea. Ou eu tenho que ter pelo menos 10 anos, tá? Então, sim, existe e tem uma razão pra isso, né? O universo vai... e vocês vão organizar isso antes da reencarnação, né? Organizaram antes da reencarnação, o momento certo do encontro, né, o que cada um vai ter que ter passado, teria que ter passado para chegar nesse momento, né, baseado também nas feridas de cada alma, né? Então, tudo isso foi arquitetado, né, e foi pensado, ok? Muitas vezes o chaser abre o caminho, mas eu já vi... eu já acompanhei pessoas, já fiz confirmação de vínculo de pessoas onde claramente, aliás eu fiz isso ontem, uma runner que tá muito à frente do chaser dela, tá? Então é algo raro, sim, mas existe, né? Então ela tá vibrando bem alto e ele tá na noite escura da alma. Então a gente não... é perigoso, né? Perigoso. Enfim, é complicado colocar tantas casinhas. Então, sim, uma coisa que, em compensação, que se vê muito, e isso todo mundo fala, acontece muito e esse é um complicador escolhido pelos gêmeos antes da reencarnação, de, por exemplo, ter diferenças de culturas muito grandes, ter diferenças de religião, que complica também a união, ter diferenças políticas muito grandes. Às vezes tem até a diferença de sexualidade. Acontece de pessoas heterossexuais se apaixonarem, quer dizer, terem o seu gêmeo, com o seu gêmeo uma relação homossexual, né? Então já isso, né, a sexualidade aí também é algo que dificulta a união desse casal, né? Pode ser também... pode ter um continente entre o casal. Enfim, isso sim, isso é algo que é muito frequente, tá? E que às vezes pode ser algo que se torna quase uma energia terceira, de tão presente que é. Meu conselho em relação a isso, sobretudo quando a questão é política, a questão é religiosa, que não se preocupem, porque a partir do momento que tiver em um nível elevado de vibração, num alinhamento muito bom, você perceberá que pode sim, né, até ter uma diferença política. Eu vivo esse caso. Mas que no fundo, o objetivo dos dois é o mesmo. Só que cada um tem uma ideia de como chegar nesse objetivo, tá? É que nem em relação à religião. Muitas vezes é uma busca da espiritualidade, né? Daquela família. Só que não passa pela mesma maneira. Isso também faz parte do trabalho de acolhimento das chamas gêmeas, tá? Desse amor incondicional
que a gente tem que ter não só por nós, não só para o gêmeo, mas pelas situações, né? Esse acolhimento das situações, das diferenças, é muito importante, né? E em relação à magia, né? Diante de todas essas diferenças, também tem a questão social, né? Muitas vezes tem uma chama, um do casal que tem uma classe social muito mais alta do que a outra, né? Isso também é uma questão que aparece bastante. Mas diante de todas essas diferenças, ocorre essa magia do encontro, né? Porque é um encontro muitas vezes tão inusitado, tão inesperado, tão que deixa as pessoas perplexas, né? Às vezes eu escuto histórias, até no grupo, outro dia uma moça estava contando a história dela, onde ela tem pessoas que estão lá por acaso, num lugar por acaso, num momento onde não sabem por que estão lá. E daí acontece o encontro, né? Então, essa coisa da magia é pra mostrar que não se preocupem. Às vezes também tem outras pessoas que já estão um pouco mais adiantadas e que vê que o seu gêmeo ou a sua gêmea tem um relacionamento ou tem uma profissão com uma energia terceira e que começa a falar, mas ele nunca vai deixar essa profissão ou ela nunca vai deixar esse marido. E eu sempre tento falar, olha, para começar, né, tem que se desprender dessa situação, né, porque é o que é pedido, que você se alinhe, que você cuide literalmente da sua vida. E esse percurso também é um percurso de fé. Então, o que é chamado magia também pode ser considerado como fé. Fé no universo, fé no percurso, fé de que as coisas vão se encaixar na hora certa, no momento onde vocês vão estar prontos para essa reunião. Assim como se encaixaram, muitas vezes, de uma maneira totalmente inusitada, para um primeiro encontro, né? E que depois, às vezes, tem muitos casais aí que ficaram sem se falar anos, sem se ver anos, e depois se reencontram por acaso. Então, do mesmo jeito que todos esses encontros foram arquitetados, foram programados, foram se encaixando, tenham fé, confie na magia do percurso, né? Que a reunião também será. Você não precisa ter o controle dela, muito pelo contrário, não controle. E no pior dos casos, até porque o que é pedido para a pessoa é para ela se desvincular, né? No pior dos casos, você vai estar tão alinhada, tão bem, né? Porque muita gente fala assim, eu duvido que essa pessoa vai voltar. Ok, tudo bem, talvez é o que você precisa sentir naquele momento. Gente, eu sei totalmente do que eu ia falar, né? Mas é isso, talvez você precisa sentir isso para se desvincular, para ir viver sua vida, né? No melhor dos casos, realmente o percurso existe e vocês vão se reencontrar. No pior dos casos, você vai estar alinhada, cuidando de si, com a terapia em dia e tendo achado a felicidade em outro lugar, tá? Então, existem sim todas essas diferenças, são questões para dificultar o percurso, tá? São questões a serem trabalhadas, são questões de aceitamento, tá? De aceitamento não, aceitação, né? Desculpa. De aceitação das diferenças. Eu acho que isso também vem com a espiritualidade, né? Faz parte do crescimento que é pedido, né? Então, faça o seu percurso, trabalhe esse amor incondicional e você vai ver que todas essas questões sociais, religiosas, políticas, sexuais, enfim, de idade, tudo isso lá na frente não terá mais importância nenhuma para o casal, tá? Porque a magia terá reunido vocês quando vocês estiverem prontos para isso, né? Alinhados, trabalhados e se amando incondicionalmente. É isso. Um grande beijo a todos e uma ótima semana.